Boa noite, 14 de novembro, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Começam obras na Avenida Jerônimo de Albuquerque para alargamento da via na região do Angelim. IBGE aponta que Maranhão tem menor número de trabalhadores com carteira assinada em todo o Brasil e segundo maior índice de trabalho informal. Reforma trabalhista faz um ano sem alcançar meta de aumentar o número de vagas no mercado profissional. Veja ainda, ambulantes reclamam de obras da Deodoro e da falta de espaço para trabalhar. Unidades de saúde vão perder médicos cubanos do programa Mais Médicos. E as estratégias de venda digital que estão impulsionando o mercado. Agora, no Jornal da Guará. A Avenida Jerônimo de Albuquerque tem 10 quilômetros e perpassa pelos bairros mais populosos da capital maranhense. Muitas intervenções já foram feitas nessa via, mas ela continua sendo a campeã na lentidão do trânsito. E no trecho que inclui os bairros do Bequimão, Angelim e Coab, a tortura para os condutores é ainda maior. Agora, uma obra será realizada para tentar reduzir essa situação no trecho entre a Coab e o Angelim. A repórter Mariana Dias conta pra gente o que será realizado. Avenida Jerônimo de Albuquerque, 18h30 do início de uma semana toda pela frente. Quem passa por ela sempre reclama dessas filas de carros, que geralmente começa do elevado da Coama e segue lento até o elevado da Coab. Em um dia como esse, nossa equipe demorou cerca de 40 minutos para realizar o trajeto. Lá no elevado, a reclamação dos motoristas é a mesma e nem todos sabem o que poderia ser feito para resolver. Você acha que poderia ser feito para melhorar esse acesso aqui à Coab? Rapaz, não sei dizer, porque já tem por baixo, a lateral em cima, difícil de resolver, né? Mudar mais um pouco o fluxo, melhorei um pouco. Cara, uma engenharia de tráfego mais aprimorada, planos que resolvam, né? Porque as mudanças acontecem, mas elas não estão sendo eficazes. Mas para ajudar a resolver o problema, o governo do estado começou uma intervenção para alargamento da via na região, entre o elevado da Coab e a entrada de acesso ao bairro Angelim. A obra tem um prazo estimado de 90 dias. Segundo o engenheiro responsável, por se tratar de um alargamento de via, não haverá prejuízo para o tráfego de veículos e, além disso, alguns acessos serão feitos por vias auxiliares. E as máquinas já estão na pista. O projeto está sendo executado pela Agência Executiva Metropolitana e compreende uma área de 500 metros. As obras começaram ontem, como você está vendo, já com o isolamento da área, já a aquisição de material de drenagem. O prazo da obra é 90 dias, então nós vamos cobrar que o prazo seja executado em 90 dias. Tá? Essa que é a determinação da Agência Executiva Metropolitana. A expectativa é que o tráfego de veículos seja facilitado, o que irá diminuir os congestionamentos frequentes, principalmente quando outra obra sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes for realizada na região. Os trabalhos compreenderão a área entre a Coab e o Bequimão, passando pelo Angelim. Nós estamos fazendo um alargamento da pista, uma pista que vai ficar em torno de 10 a 12 metros com passeio, que vai facilitar todo esse trânsito aqui nesse meião, onde tem a maior concentração de veículos. E depois, posteriormente, como eu falei, é um projeto complementar com as intervenções que a Prefeitura vai fazer. O feriado do dia 15 de novembro deve aumentar o fluxo nas rodovias que cortam o Maranhão. É que muita gente vai esticar o feriadão e, por isso, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações e retenções para evitar o aumento no número de acidentes e mortes, como foi durante a Operação de Finados. Os policiais rodoviários federais vão atuar na saída de São Luís, na BR-135, e também em outros pontos críticos de rodovias. Também haverá retenção no tráfego de caminhões. A operação segue até o próximo domingo, dia 18. Com o feriado, o funcionamento da cidade vai ser alterado. Vão estar fechados os bancos, as agências dos Correios, as casas lotéricas e também os órgãos públicos. Vão abrir as portas as lojas da Rua Grande de 8 da manhã até as 2 da tarde, as lojas dos shoppings de 2 da tarde até as 8 da noite, os supermercados em horário normal, além dos serviços considerados essenciais, como hospitais e as delegacias em regime de plantão.
Economia agora. Em setembro, o setor de serviços teve variação negativa de 0,3% frente a agosto. 3 das 5 atividades investigadas tiveram baixa, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, que teve recuo de 1,3%. Também caíram os serviços de informação e comunicação, com baixa de quase 1%. Amanhã, por conta do feriado, o mercado financeiro não abre. Então vamos ver qual foi o comportamento das moedas e da Bolsa de Valores nesta quarta-feira. O dólar caiu 1,28%, terminando a quinta-feira cotado a R$ 3,78. O euro também registrou baixa de 0,24%, cotado a R$ 4,28. A Bolsa de Valores teve alta 1,25% e fechou o dia chegando a quase 86 mil pontos. O IBGE divulgou hoje a taxa de desocupação, 11,9%. Em 21 das 27 unidades da federação pesquisadas, essa taxa permaneceu estável em relação ao segundo trimestre deste ano. No Maranhão, o índice de desempregados ficou acima dos 13%. A taxa de desocupados no Maranhão chegou a 13,7%. O número de pessoas que trabalha por conta própria chegou a 33,8%, o segundo maior índice de todo o Brasil. O Maranhão tem o menor índice de pessoas trabalhando com carteira assinada, 51,1%. E ainda segundo o levantamento do IBGE, 523 mil maranhenses estão desalentados. Para muitos especialistas, essa taxa elevada de desocupação tem muito a ver com os impactos da reforma trabalhista, que não gerou o número de empregos prometidos, com medidas como a terceirização. A reforma trabalhista alterou mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho e instituiu novas formas de contratação, como, por exemplo, o trabalho intermitente, a divisão das férias em 3 períodos e o fim da contribuição sindical. Mudanças que não agradaram, na opinião do representante da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado. Para ele, um ano da reforma trouxe impactos negativos para empregados de todo o Brasil. O principal deles foi o aumento da informalidade. A reforma trabalhista, quando ela foi aprovada, na pressão muito forte do governo, na sua base de apoio, dizia que a reforma trabalhista ela vinha resolver alguns aspectos em relação, sobretudo, ao desemprego, que nós tínhamos um desemprego bastante elevado. Esse era um argumento que a reforma por si só combateria o desemprego, na geração de mais emprego. E outra questão também que se colocava, que precisaria ter uma segurança jurídica, no sentido de que aqueles que queria fazer qualquer investimento tivessem essa segurança jurídica. E essa questão nós temos observado que a reforma trabalhista, que justamente falava que modernizaria as relações de trabalho, nós, após o ano da sua vigência, o que a gente tem presenciado é totalmente ao contrário. Além disso, a redução da arrecadação para a estrutura sindical representa um prejuízo aos trabalhadores. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, desde que a lei entrou em vigor, foram criados mais de 372 mil postos de trabalho informal em todo o país. No mesmo período, foram registrados 47.139 contratos de trabalho intermitente, ou seja, que a remuneração é pelas horas trabalhadas. Na avaliação deste especialista em direito do trabalho, a reforma trabalhista favorece apenas empregadores. As emendas que foram colocadas no texto da reforma, que posteriormente foi sancionada pelo presidente Michel Temer, foram propostas da classe patronal brasileira. Então a reforma ela ficou a cara, o perfil do empresário brasileiro. Então, de um certo modo, nós podemos dizer que a reforma ela tem um perfil, sim, ela atende aos anseios
e às necessidades do capital brasileiro. Em relação à quantidade de ações trabalhistas, a reforma apresentou queda de aproximadamente 40% no número de novos casos a partir de 2017, em comparação ao ano anterior. Mas esse dado não é considerado positivo, ainda na opinião do advogado. Com relação a essa redução na demanda, nos ajuizamentos de processos trabalhistas, a gente pode analisar o seguinte: será que as empresas, da noite para o dia, deixaram de pagar as rescisões só em razão da reforma trabalhista? Não. O problema é que a reforma trabalhista ela trouxe mais dificuldade, obstáculos ao trabalhador para ter acesso ao Poder Judiciário. A seguir, unidades de saúde do Maranhão podem ficar sem 70% dos profissionais que atendem no programa Mais Médicos por conta da saída dos cubanos do programa. E ainda, como as estratégias digitais têm impulsionado o mercado de vendas. É logo após o intervalo.